Bom, vamos dar prosseguimento aí às questões da Fundação Carlos Chagas. Nesse vídeo nós temos mais duas questões aqui do concurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte, realizado esse ano 2012 pela Fundação Carlos Chagas. Então nós temos uma questão aqui agora sobre sistema de arquivos, que é a questão número 8 do concurso, que diz: devido ao pouco espaço disponível no disco rígido, HD de seu computador, Paulo resolveu adicionar outro HD com capacidade de 540 GB. Após adicionar o novo disco, executou o procedimento para formatação, onde foi solicitado que selecionasse o sistema de arquivos desejado. Como utiliza o Windows XP e deseja armazenar inclusive seus arquivos de vídeo superiores a 4 GB por arquivo, ele optou por selecionar o sistema de arquivos indicado pela Microsoft para sua versão do Windows, que no caso é o Windows XP. Então nós temos aqui 3 sistemas de arquivos utilizados em discos, para sistemas Windows, que é o FAT, o FAT32 e o NTFS. Então, o FAT e o FAT32, esse FAT também conhecido como FAT16, ele era utilizado nas primeiras versões do Windows, o Windows 95, o Windows 98, e começou com setores de 32 KB. Então, muitas vezes se gravava um arquivo de apenas 5, 6, 7 KB em um disco, e aí esse arquivo ele ficava armazenado em um setor de 32 KB, e com isso ele tinha cerca de 25, 26, 24 KB de perda de espaço no disco. Então, o sistema NTFS ele já tem setores de 4 KB, onde a perda é bem menor. Quando você precisar gravar um arquivo de 6, 7 KB, usam-se 2 setores do disco e perde apenas 1 ou 2 KB de espaço, certo? Esse sistema NTFS ele é menos vulnerável a perdas de dados, de informações, certo? Ele tem recursos onde a perda de dados, algum tipo de dano ao disco, venha fazer com que você possa perder dados. Isso dificilmente ocorre. E outros atributos a mais e outras melhorias a mais em relação aos sistemas anteriores, FAT. Então, o Windows Millennium, o Windows XP, certo? E o próprio Windows 7, uma versão que a gente está usando aqui, Ultimate, também seleciona-se automaticamente esse sistema de arquivos denominado NTFS. Quando você abre aquela janelinha computador do Windows, iniciar, computador, clica com o botão direito do mouse no ícone C2 pontos, opção propriedades, você vai ter uma caixinha de diálogo como essa daqui, ó, que vai informar a capacidade total do disco, certo? Disco de 1 TB de capacidade, tem ainda tantos gigabytes de espaço livre, tantos de espaço já usado, e aqui acima vem o sistema de arquivos, que é o NTFS. Então, para as versões mais atuais do Windows, usa-se esse sistema de arquivos, que é indicado, é sugerido pela Microsoft como o melhor para essas últimas versões do Windows. Permite o armazenamento de arquivos, né, de um maior tamanho, permite formatar unidades com vários terabytes de tamanho, né? Então, as versões anteriores, o FAT32, só permitia formatar unidades de até 2 terabytes. Então, as melhorias são muitas em relação ao sistema de arquivos, aos sistemas que eram utilizados nas primeiras versões do Windows, o FAT16 e o FAT32. E as outras opções aqui, XT2, isso é um sistema de arquivos muito utilizado em Linux, XT2, XT3, XT4, certo? Versões aqui do sistema de arquivos usado em Linux, sistema Linux e não Windows, e o DF, um sistema de arquivos que é utilizado para formatação de discos óticos, no caso. Então, um sistema de arquivos que é utilizado para CDs, DVDs, unidades óticas para armazenamento de dados. Então, o item correto da questão, item C, NTFS é o sistema de arquivos mais indicado e mais utilizado para as versões mais atuais do sistema operacional Windows. E a outra questão que nós temos aqui é sobre memória do computador. Questão número 9 que diz: esse tipo de memória contém um padrão permanente de dados, que não pode ser mudado. Não é volátil, ou seja, os dados não são apagados dessa memória quando se desliga o computador. Ou seja, nenhuma fonte de energia é necessária para manter os valores dos bits na memória. É possível ler o que tem nessa memória, porém não é possível escrever algo novo nela. Inclusive, uma siglazinha da memória ROM, que significa memória somente para leitura. Então, é possível ler o que tem nessa memória, mas não é possível escrever algo novo nela. A memória citada no texto acima é conhecida como
memória ROM, que é justamente a memória somente para leitura. E o que é essa memória e qual é a função dela em um computador? Essa memória é um pequeno chip que é fabricada com um software já embutido nela, que é o que chamamos de firmware. Quando um determinado componente físico, ele é criado já com uma programação estabelecida. Então já tem embutido nele um software. Então hardware mais software agregados dessa forma, já de fábrica, costumamos chamar de firmware. E esse software ele é chamado de BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída. Um tipo de programa que tem a função de realizar as rotinas de inicialização em um computador. Então, a leitura dos dados desse programa, das informações desse programa, do BIOS, faz com que algumas operações sejam executadas na inicialização do computador. A primeira delas é chamada de POST, que é um teste inicial que é feito no processador, na memória, nos dispositivos físicos do computador durante a inicialização. Se nenhum problema for identificado nesse POST, nesse teste, parte-se para uma operação denominada boot, que é a busca aos arquivos de um sistema operacional para iniciá-lo no computador. Então, vai buscar arquivos de um sistema operacional e vai carregá-lo. E ainda tem uma outra função, que inclusive foi cobrada em alguns concursos recentes, Correios de 2011, que é o setup do BIOS, que no caso é uma tela de configuração que pode ser iniciada quando você liga o computador, aparece uma mensagem na tela, pressione a tecla tal para iniciar o setup. Então, uma tela de configuração inicial para o computador. Quando nós compramos uma máquina, normalmente essa máquina já vem de fábrica com uma configuração inicial estabelecida e que pode ser mudada, pode ser alterada através desse item do BIOS, que é o setup. Então, inicia-se lá uma telazinha com uma lista de opções e através dessas opções você pode modificar algumas configurações da inicialização do computador, informações essas que vão ficar gravadas em uma área de memória da placa-mãe chamada de CMOS. Então, essa é a função da memória ROM do computador. E essa memória, como diz aqui, ela não é volátil. Então, nós temos algumas memórias voláteis em um computador, como é o caso da memória RAM, a gente tem aqui na letra A e na letra B, DRAM e SDRAM, que são tipos de memória RAM, né? São memórias do tipo volátil. Todo o conteúdo armazenado nessa memória é apagado quando se desliga o computador. E lembrando que a gente já viu também em vídeos anteriores, a memória RAM é aquela memória de armazenamento temporário, onde cada janela que nós trabalhamos em um computador ocupa um espaço nessa memória. Então, quando um programa é executado, alguma janela é executada e está em execução, ocupa espaço nessa memória, mas todo esse conteúdo é perdido quando se desliga o computador. A memória flash, ela é do tipo não volátil. É a memória que a gente usa nos pendrives, certo? Em cartões de memória. Porém, ela é uma memória que é possível tanto ler como gravar nela. Então, você usa bastante o pendrive para gravar suas informações. Então, no caso, ela não é volátil, ela não perde os dados quando o computador é desligado. Porém, aqui onde diz, é possível ler o que tem nessa memória, porém não é possível escrever algo novo nela. Então, para a memória flash, isso daí já estaria errado. E lá no finalzinho a gente tem a memória cache. A memória cache ela é uma memória de armazenamento temporário, é volátil, certo? E comenta-se muito em concurso um tipo de memória cache que já vem dentro do processador, que registra cada instrução que é processada pela unidade de lógica aritmética do processador, e com isso, aquele processo, se for solicitado novamente no computador, antes que se desligue a máquina, ele pode ser executado a uma maior velocidade, porque o processador ele usa os dados gravados nessa memória, que já foram processados, que já foram executados. Então, com isso, ele repete aquele processamento a uma maior velocidade, certo? Então, a memória cache, por exemplo, do processador, ela tem essa função de registrar tudo aquilo que o processador está executando, para caso aquele processo seja novamente solicitado, ele possa ser executado a uma maior velocidade, já que essa memória ela presta um auxílio ao processador nas operações repetidas. Mas é uma memória volátil, ou seja, desligou o computador, todos os dados já processados e ali registrados são automaticamente perdidos. Então, a opção correta aqui, letra D de dado, memória ROM. Então, foram aqui duas questões que foram que foram cobradas no concurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, agora em maio desse ano, 2012. Vejamos agora uma questão que foi cobrada no concurso do TRE de São Paulo, realizada em março de 2012. Questão aqui para cargos de nível superior pela Fundação Carlos Chagas. 16. Em relação a hardware e software, é correto afirmar.
Então é muito comum essa organizadora, Fundação Carlos Chagas, cobrar questões sobre hardware, software, principalmente hardware, parte física do computador, sempre vem, como a gente viu a questão agora anterior falando sobre as memórias, né? Então a letra A diz, para que um software aplicativo esteja pronto para execução no computador, ele deve estar carregado na memória flash, ou seja, em um pendrive, por exemplo, em um cartão de memória. E o que acontece? Normalmente, se você pega um disco de instalação de algum programa, de algum software, você vai instalar esse programa no disco rígido do seu computador. Então, quando você liga um computador e você vai no botão iniciar do Windows aqui, por exemplo, a opção todos os programas, serão exibidos normalmente atalhos de programas que estão instalados no disco rígido e não em uma memória do tipo flash. Outro detalhe, os programas que se encontram em execução em um computador, eles ficam registrados, eles ficam armazenados temporariamente numa memória que é a memória RAM. Então, não é a memória flash. Então, para que o software aplicativo esteja pronto para execução no computador, normalmente ele tem que estar carregado no disco rígido do computador. E quando está em execução, já fica armazenado temporariamente na memória RAM do computador, e não numa memória flash. A letra B diz, o fator determinante de diferenciação entre um processador sem memória cache e um outro com esse recurso reside na velocidade de acesso à memória RAM. E isso não é correto, por quê? Nós falamos agora há pouco na questão anterior que a memória cache do processador é uma memória que registra os processos já executados, fazendo com que, se esse processo for solicitado de novo, peça novamente para executar aquela tarefa, abrir um mesmo programa, um mesmo documento, esse processo seja executado novamente a uma maior velocidade, porque o núcleo do processador, ele busca instruções nessa memória interna dentro dele, e com isso repete essa operação a uma maior velocidade. E no caso, o que envolve a memória RAM num processo, em um computador? Quando você emite algum comando, envia algum comando para o processamento, via teclado, mouse, esse comando vai para a memória RAM, e aí da memória RAM vai para o processador. Então o processador tem uma unidade chamada unidade de controle, que tem uma comunicação, uma via de ligação direta com a memória, e que busca essa instrução na memória para que possa ser trazida ao núcleo. E esse núcleo, que é a unidade de lógica aritmética, possa processar esse dado. Certo? Então, um processador com ou sem memória cache vai ter diferença na velocidade de acesso à memória RAM? Não. Vai ter diferença na velocidade de processamento de operações repetidas. Essa é a função da memória cache. Prestar um auxílio ao processador nas operações repetidas. Então, não tem interferência na velocidade de acesso à memória RAM. No que indica isso daí é o chamado barramento frontal, velocidade de comunicação do processador com a memória por meio da sua unidade de controle. C. Processar e controlar as instruções executadas no computador é tarefa típica da unidade de aritmética e lógica, ou unidade lógica aritmética, ULA, do processador. Falso. Então a gente falou agora há pouco, no item anterior. O processador ele tem as unidades de controle e lógica aritmética. A unidade de controle, ela busca as instruções na memória principal, já que tem o barramento frontal, que é a comunicação e a velocidade direta estabelecida com a memória principal, e realiza o controle da transferência desse transporte, né, juntamente, lógico, com o chipset da placa-mãe, para que esses dados sejam transferidos. Então, o controle é feito pela unidade de controle dos dados. E o processo em si, o processamento, é feito pela unidade aritmética e lógica. Então, processar e controlar as instruções é função típica da unidade lógica aritmética? Não. Isso daqui, inclusive, foi cobrado já dessa forma no concurso da Receita Federal, se eu não me engano, 2009 foi 2010 pela ESAF. E a resposta, CPU, a unidade central de processamento, ou seja, a união das duas unidades, de controle mais a lógica aritmética. Então, a unidade de controle, ela controla as instruções que serão executadas no computador, e a unidade aritmética e lógica, ela processa. Então, ela apenas processa e não realiza nenhum tipo de controle sobre as instruções. Apenas processa e não processa e controla, por isso o item C incorreto. O item D dessa questão diz que o pendrive é um dispositivo de armazenamento removível, ou seja, disquetes, pendrives, cartão de memória, são unidades, são chamadas assim, removíveis, certo? CDs, DVDs, porque você transporta com uma maior facilidade, né, diferentemente do HD, do disco rígido,
a não ser que seja um HD externo, mas o HD mais comumente utilizado internamente, ele não é removível. Então, correto, o pendrive é uma unidade de armazenamento removível, dotado de memória flash, como nós já comentamos em alguns itens aqui anteriores, e usa um tipo de conector USB, conexão USB, que pode ser conectado em vários equipamentos eletrônicos, não só em computador, como em vários outros tipos de equipamentos eletrônicos. Então, sem dúvida, tudo certinho aqui para a letra D de dado. Tem tipos de questão da Fundação Carlos Chagas que você lê os itens e se você fica com dúvida se aquele ou outro, aquele outro é correto, você vai chegar a um normalmente que está em tudo assim que você tem a certeza de que aquele é correto. Então, uma questão que não deixa aqui dúvidas, tá? Os outros itens são bem complicados. O item anterior, que fala que a unidade lógica aritmética tanto controla como processa, ela só processa. Então, itens realmente mais complicados, mas que esse aqui, tudo certinho para pendrives, unidade de armazenamento removível, conexão USB, utiliza memória flash, pode ser usado em vários equipamentos eletrônicos que tem esse tipo de conexão USB. Então, sem dúvida, o item correto, D de dado. E um último aqui que diz que dispositivos de alta velocidade, tais como os discos rígidos, disco rígido que não tem nenhuma, dependendo até do tipo de conexão, não tem alta velocidade, placas de vídeo, conectam-se diretamente ao processador. Totalmente errado. Então, eles se conectam a slots da placa-mãe, certo? Fazendo com que a ligação, o chamado barramento com o processador, a comunicação, possa ser estabelecida. Não diretamente no processador, mas sim a conectores na placa-mãe, que são conhecidos como slots. Então, gente, mais aí algumas questões da Fundação Carlos Chagas resolvidas, e a gente retorna logo para resolver aí, comentar, expor.